Shabbat Shalom, amados irmãos, mais uma vez. Vamos estudar a nossa paraxá de hoje, nossa porção da santa, boa e justa Torá do Eterno, Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, a partir do verso 10 até o capítulo 30, verso 20. Nitzavim significa perante, significa apostos, significa parados. Diz assim o verso 10: Vós estáis hoje todos perante Adonai vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança de Adonai teu Deus e no juramento que hoje Adonai teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço essa aliança e esse juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante Adonai nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Então, queridos, logo nesses primeiros versos, nós temos aqui o princípio da isonomia do Eterno. O Eterno não faz acepção de pessoas. Homens, mulheres, meninos, crianças, trabalhadores, todos. Estrangeiros, todos integram a aliança. Ao contrário do que muitos pensam, o Eterno não faz uma aliança exclusiva com Israel ao ponto de excluir os outros. Não, ele faz uma aliança exclusiva com Israel com a possibilidade de inclusão. Ela é exclusiva porque dentre todas as nações da terra, o Eterno aprove a ele escolher aquele povo, o povo de Israel. Contudo, ele ordena a este povo que qualquer um que se achegar a ele, que aceitar esta aliança, que se permitir enxertar neste povo, este povo seja efetivamente incluído na nação, nessa nação santa, neste povo que, enfim, testemunhará às outras nações aquilo que o Eterno tem feito na vida deles e, por óbvio, traçando aí todo o plano do Eterno para que todos, sem exceção, se salvem, para que todos cheguem ao arrependimento, para que todos possam servir ao Eterno com dedicação e inteireza de coração. Em João 17, 20 e 21, diz assim, nós lemos aqui o último texto, o último verso, o verso 14, não é somente convosco que faço essa aliança e esse juramento, porém com aquele que aqui hoje está conosco, perante Adonai nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco, que não está. Então, em João, capítulo 17, versos 20 e 21, diz o seguinte: numa oração de Yeshua diz: eu peço não somente por estes, mas também por aqueles que depositam fé em mim por meio das palavras deles, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em união comigo e eu em união contigo, para que eles estejam em união conosco, a fim de que o mundo acredite que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me destes, a fim de que eles sejam um, assim como nós somos um, eu em união com eles e tu em união comigo, a fim de que estejam perfeitamente unidos, para que o mundo saiba que tu me enviaste e que os amaste assim como me amaste. Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que possam ver a glória que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo.
Justo Pai, o mundo realmente não te conhece, mas eu te conheço, e estes sabem que tu me enviaste. Eu tornei o teu nome conhecido a eles, e o tornarei conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu em união com eles. Esta é a preciosa promessa do nosso Mashiach. Essa é a preciosa promessa, a preciosa profecia que o próprio Moisés, lá em Deuteronômio 18,15, diz que virá um profeta semelhante a ele e que nós deveríamos ouvir esse profeta. Como nós sabemos, todas as escrituras, tanto o Torá quanto profetas escritos, enfim, todas as escrituras falam acerca de Yeshua. Todas as escrituras apontam para aquele que viria para efetivamente nos apontar o caminho. Nós sabemos que o Eterno fez no mínimo 5 alianças. Fez uma aliança com Adão, fez uma aliança com Abraão, fez aliança com Noé, fez uma aliança com Moisés, fez uma aliança com Davi e por fim, Brit Hadashah, uma renovação de aliança por meio de seu filho Yeshua HaMashiach. Aquele que reconcilia o mundo com o Eterno. O único que pode efetivamente nos dar esse acesso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém é capaz de vir ao Pai ou ir ao Pai, senão por meio dele. Eu gosto muito de um texto que diz que aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Ou seja, ele é a nossa propiciação, ele é o nosso mediador, ele é o caminho, ele é o nosso modelo. Nós não temos nenhuma outra forma de agradar ao Pai, senão por meio de seu Filho Yeshua. E é interessante, queridos, que quando nós olhamos para essa porção da Torá, Nitzavim, que esse povo está ali na presença do Eterno, ouvindo mais uma vez as promessas de bênçãos, caso permaneçam obedientes, e também declarações do próprio Deus, do Todo-Poderoso, de maldições caso optem pela desobediência. Mais uma vez, o nosso livre-arbítrio é colocado em evidência. Mais uma vez, nós percebemos que o nosso Elohim Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, nos fez com a liberdade de escolhermos segui-lo ou não, obedecê-lo ou não. E nós sabemos que nós estamos vivendo tempos terríveis. Abra, por favor, em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Mas saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, tempos críticos, insuportáveis, pois os seres humanos só amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho, amarão os prazeres em vez de Adonai, e manterão uma aparência de devoção a Adonai, mas rejeitarão o poder dessa devoção. Desses, afaste-se. Dentre eles surgem homens que se introduzem ardilosamente nas famílias e cativam mulheres fracas, sobrecarregadas de pecados, movidas por vários desejos, as quais estão sempre aprendendo sem nunca conseguir chegar a um conhecimento exato da verdade. Mais uma vez, gente, parece que estamos lendo algo que aconteceu, que está acontecendo no nosso meio. Não é? Oi? Então,
hoje, de fato, os tempos são difíceis. As pessoas, de um modo geral, elas não querem servir a Deus, servir ao Eterno, da forma como Ele nos instrui na santa instrução, conforme Ele nos instrui, enviando o Filho dele como sacrifício, dando-nos uma oportunidade efetiva de reconciliação. Ou seja, nós todos estávamos perdidos. A palavra diz que não há um justo, nenhum sequer, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Ou seja, na nossa inutilidade, o Eterno nos dá uma oportunidade, enviando o Filho dele, Yeshua, o Messias, a Mashiach, para nos reconciliar com Ele, para que possamos fazer techuva, um retorno, dando aí uma volta de 180 graus, colocando-nos num caminho de obediência, num caminho prazeroso, conforme Davi exalta várias vezes, o prazer que ele tem, ou que ele tinha, no meditar nas palavras do Eterno, na tua lei, na tua santa instrução, eu medito de dia e de noite. De dia e de noite. E hoje poucos têm esse prazer, de meditar na santa instrução. Então nós temos hoje a oportunidade de reconciliação, nós temos o modelo, ou seja, como devemos fazer, porque toda a Torá, gente, toda a Torá, ela aponta para esse Messias que viria para nos plenificar essa vontade do Pai. Ou seja, a mesma aliança que foi feita lá atrás, se nós olharmos o curso da história, começando por Adão, por Noé, por Abraão, por Moisés, por Davi, nós vemos o quê? Nós vemos várias renovações de uma mesma aliança, agregando cada vez mais a vontade do Eterno. Não se trata de uma aliança anulando a outra. Pelo contrário, trata-se de um agregado, trata-se de uma plenificação. É aquela coisa, que nós sempre dizemos: se nós formos falar todas as coisas para aquele que se converte, no primeiro dia, ele sai daqui correndo e nunca mais volta. Não é? Então, primeiro o leite, primeiro o leitinho, e só vai se alimentar de uma comida sólida à medida que essa própria pessoa vai desenvolvendo a sua salvação, vai atendendo ao tempo decorrido, vai comungando com os irmãos no corpo, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Eterno. Então, a partir do momento que essa pessoa vai crescendo, aí sim ela começa a ter a necessidade desse alimento mais sólido. Então, quando nós olhamos hoje para Brit Hadashah, nós vemos essa solidez absolutamente perfeita, como na pessoa do nosso Mashiach. Quando o nosso Mashiach Yeshua diz lá em Mateus 5,17: não penseis que vim abrogar, cancelar, revogar a Torá ou os profetas. Eu não vim fazer nada disso, eu vim para cumprir, ou seja, para planificar, para dar o real sentido. Olha, gente, lá na Torá, no capítulo 3, verso 15, lá não estava profetizado que o Eterno enviaria a semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente? Bom, vocês sabem exatamente do que se trata? Esse é o meu sacrifício, diz Yeshua, esse é o sacrifício que por meu intermédio, agora eu faço essa reconciliação e eu esmago a cabeça da serpente. Maria Lúcia falou um versículo aqui hoje que ele é fundamental para a nossa crença e para a nossa caminhada. Yeshua se manifestou para desfazer, para destruir as obras do diabo. E quais foram as obras do diabo? Desde o princípio, cortar o nosso laço com o Eterno. Não é bem assim, o Eterno, claro que vocês não vão morrer. Ou seja, sofisma,
uma verdade com uma mentirinha, né, que obviamente resulta em uma mentira. Não existe meia-verdade. Né? Meia-verdade é igual mentira completa. E é isso que o nosso inimigo faz conosco. Ele pega uma palavra verdadeira, uma palavra do Eterno, joga uma pitada ali de mentira, né, e aí nos apresenta um sofisma. Sofisma, gente, para quem não sabe, é o contrário de silogismo. Né? O silogismo é uma premissa menor com uma premissa maior, ambas verdadeiras, que nos apresentam uma solução, né? Uma conclusão lógica. Isso é um silogismo. Nós aplicamos isso muito no direito. Isso é um silogismo. Eu pego uma premissa menor, uma maior, pronto, o resultado é verdadeiro. O contrário é o sofisma. Eu pego uma premissa menor, que seja verdadeira, coloco uma maior com uma pitada de fermento nela, né? E por óbvio, ao invés de um silogismo, eu estou apresentando agora um sofisma. E só aqueles que têm esse conhecimento pleno da verdade, né? Aqueles que meditam nessa santa, boa e justa instrução do Eterno, podem discernir imediatamente. E é isso que se trata quando a palavra diz que viriam pessoas que enganariam a muitos, se possível até os próprios eleitos. E eu fico muito feliz, né? Não é óbvio que exclusivamente pela misericórdia do Eterno, que nos proporciona hoje um ensino cristalino, é como se efetivamente estivéssemos bebendo de uma água vinda direto da fonte, né? Não permitindo que ninguém turve essa água, né? E que qualquer coisa que vier até nós, né, de forma enviesada, a mínima sujeira ela é prontamente identificável, ao ponto de nós podermos rechaçar com toda segurança, né? Isto é o que a nossa caminhada com o Eterno tem que resultar para nós, essa segurança, né? Por isso que Paulo fala a Timóteo: procura apresentar-te a Adonai aprovado, como um varão que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E nós sabemos, obviamente, que a palavra da verdade a qual Paulo se refere é a Torá, porque não existia o que hoje se denomina Novo Testamento. Aliás, Brit Hadashah, não é? Significa aliança renovada e não uma nova aliança. Não se trata de uma nova no sentido de colocar outra como sendo uma antiga ou como obsoleta. Trata-se de uma renovação, de mais... Bom, agora é uma picanha para vocês, né? Estávamos com leitinho até agora vem um alimento mais sólido. Será que somos capazes de suportar esse alimento? E aí nós temos o maior instrumento do Eterno para a nossa vida, no sentido de nos ensinar. É óbvio que inicialmente por meio de Yeshua, mas o próprio Yeshua seleciona uma pessoa altamente gabaritada, Shaul Rachalia, Paulo, o apóstolo, e fica nada menos do que 3 anos ensinando a Paulo, ensinando a Shaul como fazer para organizar doravante, daquele momento em diante, como Paulo organizaria a igreja, a congregação, a carral, a sinagoga do Eterno, principalmente numa estrutura orgânica e colocando Yeshua como o cabeça desse corpo, dessa estrutura, e nos ensinando a fazermos parte desse corpo, nos ensinando que cada um é um membro, que cada um ocupa fundamentalmente o seu papel. Não há necessidade de usurpação, ninguém precisa usurpar o local do outro, basta que cada um se encontre com a aprovação do Eterno, segundo os planos do Eterno, e ajam no reino de acordo com essa proposição do Eterno. Eu não sou dono de absolutamente nada, falo isso todos os dias com a Maria Rússia, porque querida, essa obra é de Adonai, essa obra é do Eterno. Todos quantos forem chamados têm um lugar no reino, e eu anseio, falo isso aqui com todos os homens, eu anseio por crescimento espiritual neste local, nessa sinagoga, com o objetivo de
criar uma estrutura sólida, não uma estrutura de uma sacola de membros, que a primeira sacudida sai quebrando e pulando fora. Não, uma estrutura forte, conforme a palavra diz, mediante juntas e ligamentos. Esta é a estrutura de um corpo. Quando nós movimentamos os nossos membros, nós não vemos os nossos membros se deslocarem do lugar, ficarem soltos. Não, eles estão firmes. Aqui tem juntas, tem ligamentos que os mantêm fortes. Assim tem que ser o nosso relacionamento, gente. Nós não podemos criar mimimi aqui dentro. Nós não podemos ficar de cara fechada para o irmão. Se tem algo que precisa ser corrigido, em nome de Yeshua, corrijamos. É só assim que nós vamos crescer. Nós não podemos negligenciar princípios tão caros, sob pena de criarmos uma gangrena nesse corpo e respondermos depois por essa gangrena. Eis que estamos apostos, Nitzavim, estamos perante o Eterno, numa aliança agora perfeita, mediante Yeshua, o qual disse que veio agora para nos dar uma abundância de vida. Não é mais qualquer vida, é uma vida abundante. Bom, qual a pessoa que, se eventualmente fizermos uma pergunta tão elementar, ela responderá de forma diversa? Eugênio, eu tenho aqui, cara, uma promessa do Eterno de vida abundante. Você quer essa vida? Qual que vai ser a resposta, Eugênio? Sem pensar, é sim. Obviamente, claro que eu quero, óbvio que eu quero. O que eu tenho que fazer para ter essa vida? Esta é a resposta que o Eterno espera de cada um de nós. Assim como Pedro, quando pregava para aquela multidão, ao ponto de mais de 3.000 pessoas se desesperarem das palavras de Pedro e arguírem: que faremos, irmãos? Que faremos, pois? Ou seja, a situação é essa. É claro que nós temos que retificar, nós temos que corrigir, nós temos que acertar, nós queremos fazer parte deste corpo, nós queremos agradar ao Eterno, Nitzavim. Quantas promessas de obediência nós declaramos e que ao final e ao cabo nós decepcionamos. É óbvio, gente, que eu não estou falando de uma rigidez santa. Não estou me colocando aqui acima de ninguém e nem acima do próprio pecado. Nós sabemos que todos nós, temos a Yetzirah, uma inclinação para o mal. Todos nós, sem exceção. Agora, essa inclinação, Shaul, ele nos ensina, mediante vários modos de atuação, a como vencermos esta inclinação. A carne, ela vai militar todos os dias contra o espírito, todos os dias. Mas agora a carne de vocês está morta. Vocês agora estão mortos, todos mortos. Então, morremos na carne, ressuscitamos agora com Yeshua em espírito. O que é ressuscitar em espírito? É viver, gente, em novidade de vida. Novidade significa algo novo. Algo novo. É algo que causa uma revolução. É aquela coisa de despojar, tirar fora e revestir. Ontem eu ouvi uma pregação falando sobre esses dois verbos: despojai-vos do velho homem, revestir-vos agora de uma nova criatura. É alguém que está disposto efetivamente a agradar o Eterno, que seja capaz de chegar perante o trono do Eterno e declarar esse amor pelas instruções mediante o sacrifício do Mashiach, Yeshua, ao ponto de não mais viver por si só. Agora não é mais uma vida titularizada como minha. É o que exatamente Paulo fala. Não vivo mais eu, mas Yeshua vive em mim.
Ou seja, é uma experiência que cada um de nós deve buscar, não é, nessa substituição de vida. Mais uma vez, gente, a título de exemplo e prática em seus passos, o que faria Yeshua? Exemplos muito simples que acontecem no filme, neste filme, e que nos dá uma boa base do que fazer numa eventual conflito, numa eventual dúvida. O que fazer? Bom, o que faria Yeshua nessa situação? A melhor forma de respondermos com as nossas ações aquilo que o Eterno requer de nós. O que faria o nosso modelo? Yeshua, abram por favor em João 5,40. João 5. A partir do 39. Diz assim, João capítulo 5, verso 39. Yeshua discutindo com os mestres da lei, com os entendidos da Torá, com aqueles que zelavam pela boa compreensão e cumprimento da vontade do Eterno. Yeshua diz: vocês pesquisam as Escrituras, porque pensam que terão vida eterna por meio delas, e são elas mesmas que dão testemunho de mim. Contudo, olha aí, gente, quero ênfase nessa frase. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Como assim? Eu sempre digo aqui, gente, que quando nós, aliás, deixa eu falar mais uma vez o que o próprio Yeshua nos disse: sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada podereis fazer. E há quem tente fazer algo sem Yeshua. Há quem tente querer agradar ao Pai, deixando Yeshua de lado, deixando todo o ensino, aqueles 3 anos que ele gastou com Paulo, de lado, como se Paulo estivesse contrariando a vontade do Eterno, o que é um absurdo. Nós temos aqui Paulo muito mal compreendido nos dois lados. Nos nossos irmãos ortodoxos, nós temos Paulo como um inimigo da Torá, como um inimigo da vontade primitiva do Eterno. É um equívoco, porque quando nós analisamos todo o ensino de Paulo, nós percebemos muito claramente que não há nenhuma contradição entre a Torá e o que Paulo diz. Muito pelo contrário. Paulo aprofunda no próprio método judaico de interpretação das Escrituras, nos apresentando a vontade do Eterno e de Yeshua, lá no Sod, lá no nível mais profundo de interpretação da vontade do Eterno. Então nós temos os nossos queridos irmãos tratando Paulo como inimigo da Torá. Agora nós temos o outro oposto. Nós temos os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, pegando todo o ensino de Paulo, totalmente afastado da Torá. Ou seja, agora não precisamos mais da Torá. É um que acha que só precisa da Torá, sem Yeshua, sem esse ensino de Paulo, e o outro achando que só precisa de Paulo, só precisa de Yeshua, não precisa mais da Torá. Ou seja, dois extremos, perigosos extremos. Então, e nós sabemos os males que têm sido provocados mundo afora por conta dessa disputa religiosa, por falta de uma compreensão daquilo que verdadeiramente é a vontade do Eterno. Basta ler as Escrituras. Yeshua começa aqui em João 5, 39, dizendo: vocês pesquisam as Escrituras porque pensam que terão vida eterna por meio delas, e são elas mesmas que testificam acerca de mim. Espera aí, se vocês conhecem as Escrituras,
Se vocês sabem do plano do Eterno, e é um plano que começou lá no Éden, não é? E que vem sendo explicado a cada vez que a aliança é renovada, por meio de todos os profetas, por meio de todos que o Eterno utilizou como instrumentos para nos ensinar o caminho, até o ponto de enviar Yeshua. Não é? E ainda não compreendem o plano do Eterno. Ou seja, nós estamos agora, gente, no tempo do fim. Nós precisamos atender ao tempo decorrido. O que é isso? Não é? Não estou falando aqui de novos convertidos. É óbvio que novos convertidos têm que tomar leite, e aí vai chegar um ponto que eles serão alimentados com um alimento mais sólido. Mas tem muitas pessoas que já estão há muito tempo e que ainda estão se valendo de leite. É para essas pessoas que eu estou dizendo. E eu não estou apontando ninguém, absolutamente ninguém. Que cada um faça uma autoanálise e veja como está a caminhada no reino. É como Yeshua quando pregava para as pessoas. É óbvio que ele atingia muitos, e vai atingir mesmo, toda pregação é assim. Alguém será atingido, muitos talvez eu saiba que está sendo atingido, mas muitos eu não tenho esse conhecimento. E muitas vezes, gente, eu já falei para várias pessoas aqui, muitas vezes eu ouço as gravações, aliás, eu sempre ouço as gravações, e eu me surpreendo com muita coisa que é dita aqui, porque eu sou um mero canal do Eterno. Eu não estou dizendo aqui ao meu alvedrio, não é algo da minha vontade. Eu me preparei, eu li as Escrituras, eu orei, eu clamei a Deus, ao Eterno, por meio do Ruach HaKodesh, que me capacite a falar apenas e tão somente aquilo que o Eterno queira para a nossa sinagoga, para a nossa congregação. E às vezes é uma palavra dura, ou quase sempre é dura. Não é? Que bênção, gente, que estamos sendo repreendidos, porque a palavra diz que enquanto estamos sendo repreendidos é porque há esperança para nós. E a palavra diz que o Eterno repreende a quem ama, a quem ama. Ai de nós se nós não estivéssemos sendo corrigidos. Ai de nós. A palavra diz que nós não estamos sendo mais corrigidos. Isso é um grande problema, sabe por quê? Não somos mais considerados filhos, e sim bastardos. E para a glória do Eterno, eu tenho certeza que todos aqui são filhos. Que todos querem integrar a família do Eterno por meio de Yeshua. Que todos estão buscando acertar. É a minha oração para todos, nominalmente, para cada um. Eu fico muito triste quando um resultado ou outro sai daquilo que percebemos que deveria. A gente, quando fala algo, a gente espera por um resultado e vem outro resultado. Isso muitas vezes nos entristece, mas não nos esmorece ao ponto de desistirmos de absolutamente nada. Mais uma vez eu digo, a obra é do Eterno, é obra santa, a obra é dele, e ele vai nos usar enquanto ele quiser para fazermos a vontade do Eterno. E mais uma vez, queridos, que cada um possa buscar nessa autoanálise, buscar um crescimento para que sejam muito mais úteis do que estão sendo neste precioso reino. Precisamos, a própria palavra diz isso, que os campos estão brancos, que nós temos que rogar por trabalhadores, os trabalhadores são poucos. Nós precisamos de trabalhadores, de pessoas que estejam dispostas renunciando a tudo, fazer a vontade do Pai, a vontade do Eterno, mediante o ministério da reconciliação que Yeshua nos dá. O verso 9 do capítulo 29, voltando aí no capítulo 29, a partir do verso 18,
para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie de Adonai, nosso Elohim, e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Olha aí. Então, que não haja ninguém no nosso meio que se desvie, que vá servir a outros deuses. Aí nós temos no próprio Shema uma maldição àqueles que eventualmente optem, escolham servir a outros deuses. Eles serão exterminados da terra. Serão exterminados. Que não haja ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu... Gente, olha a seriedade desse verso. Vamos meditar na seriedade desse verso. Que não haja ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para arruinar tanto a terra regada quanto a sedenta. Essa é a tradução correta em hebraico. Para arruinar toda a terra, tanto a regada quanto a sedenta. Ou seja, a pessoa ouve as palavras da maldição e no seu íntimo, ela ainda assim se abençoa, ela se justifica, ela busca perdão para algo que ela própria sabe ser imperdoável. É como se eu dissesse, eu vou matar alguém, mas espera aí, a lei fala para eu não matar, não matarás. Ah não, mas eu tenho um motivo justo aqui para matar. E maquine isto, que faça isso pensando que eu vou conseguir me safar. E é claro que é só um exemplo, isso vale para qualquer tipo de transgressão. Então, que não haja ninguém que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu íntimo. Olha o verso 20. Adonai não lhe quererá perdoar, antes fumegará a sua ira e o seu zelo sobre tal homem. E toda a maldição escrita nesse livro jazerá sobre ele, e Adonai lhe apagará o nome de debaixo do céu. Gente, Yeshua, quando questionado acerca dos mandamentos, qual é o maior mandamento? Yeshua foi pronto e explícito ao declarar: o maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, aquilo que eu sempre digo, o que é amar o nosso próximo como a nós mesmos? 99,9% fica no campo do humanismo. Eu tenho que amar o meu irmão como a mim mesmo. Se eu penteio o meu cabelo, eu penteio o cabelo do meu irmão. Se eu me visto, eu visto o meu irmão. E vai pelo campo humanista. Não que essas coisas devem ser olvidadas, mas esse amor, gente, ele se traduz na vida eterna. Ele se traduz do mesmo jeito que eu não quero me perder, que eu queira que o meu irmão também não se perca, e que eu tenha a coragem de falar para o meu irmão que, se ele continuar agindo da forma como está agindo, ele se perderá. Isso é o verdadeiro amor. E a palavra nos diz aqui em vários textos que, se nós, observando o nosso irmão, nós permitimos, nós deixamos, nós somos covardes, nós somos condescendentes com o erro, nós somos silentes, negligentes, relapsos, relaxados mesmo com o mandamento do Eterno. Se nós consentimos com isso, será cobrado de nós. Será cobrado de nós. Gente, esse é o máximo da responsabilidade do corpo. É o máximo que eu posso compreender como amor.
Eu não vejo amor maior do que esse. Né? Do que eu renunciar a uma amizade, renunciar a um relacionamento para salvar o meu irmão. Né? E é claro que neste mundo que nós vivemos, nós sabemos que não funciona bem assim. Quando vamos repreender alguém na palavra, né, ela se volta contra nós muitas vezes. E a própria palavra nos diz que o sábio ele se torna mais sábio e ele se torna ainda mais seu amigo. Agora, o insensato, ele se volta contra você, ele te ataca. Não é? Mas nós temos essa missão de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Não é? Sim, mas tudo com esse objetivo de salvar a alma dele. Não é? Eu sempre digo aqui que a nossa vida é muito rápida, muito fugaz. Passa com uma nuvem, né? Uma neblina. Ela começa e logo ela se dissipa. Então passa muito rápido. Agora, a nossa preocupação é com a vida eterna. Com a vida eterna. Yeshua disse, né, não quereis vir a mim. Vocês estudam as Escrituras porque nelas vocês reputam ter a vida eterna. Né? E aí ele vem e diz, João 17,3, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yeshua a quem enviaste. Mas vocês não querem vir a mim. Por que não querem vir a mim? Por quê? Porque Yeshua, gente, mais uma vez, assim, o reino é maravilhoso. Yeshua, ele nos mostra o reino, ele institui o reino e nos mostra o reino. E nos aponta como aqueles que tem que renunciar a todas as coisas para poder estar nesse reino. Mas como? Como assim? Não é? E aí vem aquela história, né, de eu renuncio àquilo que eu não tenho. Muito fácil. Agora, aquilo que eu tenho, eu não gosto de renunciar. E Yeshua deixa muito claro, gente, com relação à própria vontade. Né? Porque quando ele nos apresenta o reino, e aí muitos pensando que o reino é algo visível e externo, né, ele vem e diz, olha, não é nada disso. O reino está dentro de cada um de nós. É claro que estando dentro de cada um de nós, nós vamos exteriorizar esse reino. Mas primeiro é conosco, em cada um. E aí, como que nós instituímos o reino na nossa vida? Aí Yeshua vem e diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua estaca. Né? Em algumas traduções aí, a cruz. Né? A tradução correta não é cruz, é o madeiro. Então tome o seu madeiro e siga a ele, que é a Torá viva. Yeshua não pede para segui-lo, para transgredir normas que o Pai outorgou, nada disso. Muito pelo contrário. Né? Ele deixa claro que ele é absolutamente dependente do Pai e nos chama a essa dependência. Agora, para sermos dependentes, nós temos que negar a nós mesmos, negar a nossa vontade. O que é negar a si mesmo? O que é negar a própria vontade? Será então que eu não posso fazer absolutamente mais nada? Não é? E associado aí a negar a própria vontade, nós temos também que priorizar o reino de Deus e a sua justiça. O que é negar a si mesmo? É escolher entre a nossa vontade e a do Eterno e fazer a vontade do Eterno, mesmo que nossas emoções sejam muito contrariadas. Simples assim. Negar a nós mesmos é nunca fazermos algo que a Torá não nos autoriza. Isso é negar a nós mesmos. E muitas vezes nós fazemos isso voluntária e involuntariamente. Mas involuntariamente não significa inconscientemente. Nós temos consciência que estamos errando, mas ainda assim fazemos.
Segunda-feira, a propósito, nós teremos Santa Convocação. Já é um dia de encontro nosso aqui à noite, mas um dia especial por se tratar de Santa Convocação. Depois do pôr do sol, comemoraremos Yom Teruah ou Yom Teruah, Festa das Trombetas. Vamos falar sobre isso depois, detalhes aí depois do nosso estudo. Então, gente, cheguem pontualmente. Vamos chegar no horário para que nós saiamos no horário. Terça-feira, coincidentemente, seria feriado para nós, por conta da Santa Convocação, mas também é um feriado secular, 7 de setembro. Vai ser ótimo para quem está guardando o dia, né? Para nós vai ser ótimo mesmo. Mais um presente do Eterno. Eu vejo como um presente do Eterno. Santa Convocação num dia que vai ser muito tranquilo para todos, sem exceção. Porque já é feriado secular. E é um dia, gente, festa das trombetas. Qual o significado dessa festa? Qual é a meditação que estamos fazendo quando nós pensamos nesta festa que está prestes aí a ocorrer? Logo depois nós temos mais festas. Como está a nossa vida, o nosso procedimento, a nossa mente em relação a essas festas? E aí, de novo, a gente olha para a porção de hoje e constata o quê? Se nós não entendermos o propósito eterno, ou o propósito do Eterno, o propósito de Adonai, nós ficamos andando em círculos. E o Eterno, gente, ele requer de nós um culto racional. Nós precisamos compreender os planos dele para que nós possamos fazer de forma correta. Quando nós sabemos qual é o plano, qual é o propósito, fica tudo mais fácil. E neste caso, nós temos um plano bem elucidado e ainda temos um modelo para seguirmos. Ou seja, não temos desculpa para não fazer. Nós temos todas as ferramentas, todos os instrumentos para agradarmos o Eterno. Coisa que esse povo aqui não tinha, eles só tinham as promessas. Eles criam nas promessas, e é claro que cada um foi justificado de acordo com essa crença. O Mashiach, Yeshua, ele nos justificou, justificará aqueles que virão, e justificou a todos, ele nos justifica, justificará aqueles que virão, e aceitarem, obviamente, o sacrifício dele, e justificou a todos esses que criam no sacrifício dele como propiciação dos pecados. Todos. Ou seja, ninguém é justificado de forma diversa. Todos são justificados pelo Mashiach Yeshua. Todos, sem exceção. Os que já foram, os que estão e os que virão. Todos. João 10:10, Yeshua diz, mais uma vez, a promessa que eu perguntei para o Eugênio. O ladrão só vem para furtar, matar e destruir. E palavras de Yeshua, eu vim para que tivessem vida e tivessem na mais plena medida, ou seja, vida abundante. Vida abundante. Vida abundante, gente, ela significa paz com Deus. Uma vida de shalom. Shalom tem 7 significados. É paz, é prosperidade, longevidade, mais alguns significados. É a verdadeira shalom. Quando diz shalom aleichem, está desejando que a plenitude dessa paz, essa paz que Yeshua nos dá, esteja sobre cada um de nós. Essa é a abundância. Se traduz também em bênçãos materiais? Sim. Sim, se nós andarmos em obediência. Hoje nós cantamos aqui, quando eu obedecer a sua voz, por onde eu passar, onde eu tocar a planta dos meus pés, eu serei abençoado, abençoado serei. Quando eu obedecer a sua voz.
Então, as promessas do Eterno se nos apresentam condicionais. Quando obedecerdes, se obedecerdes. Então, o tempo todo é obediência. O tempo todo é dependência. Dependência para com Ele. E agora, essa dependência para com o Eterno, né, nós temos o nosso procedimento totalmente estampado na pessoa de Yeshua, a quem devemos seguir, a quem devemos extrair aí o mais profundo da Torá, né? Não desprezando a Torá, pelo contrário, pegando o ensinamento dessa instrução, agora sob a ótica de Yeshua. Não quereis vir a mim para terdes vida. Não é? Infelizmente, nós vemos muitas pessoas que não querem vir a Yeshua, não é? Preferem viver no legalismo. Não têm uma disposição para ouvir e aprender. Abra, por favor, em João 6. Um pouquinho atrás aí do que a gente está lendo. João 6. Olha aí. Deixa eu ver aqui. Vamos ler a partir de João 6, a partir do verso 57. João 6, a partir do verso 57, diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim também aquele que se alimenta de mim viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como quando os seus antepassados comeram e mesmo assim morreram. Quem se alimentar deste pão viverá para sempre. Ele disse essas palavras enquanto estava ensinando numa sinagoga em Cafarnaum. Ao ouvirem isto, muitos dos seus discípulos disseram: essas palavras são chocantes. Em outra tradução, duro é esse discurso. Quem pode suportar isso? Mas percebendo que seus discípulos, ou seja, seus seguidores, estavam murmurando por causa disso, Yeshua lhes disse: isso os faz tropeçar? O que aconteceria então se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? É o Espírito, é o Ruach que dá a vida. A carne não é de nenhum valor. As declarações que eu lhes fiz são Espírito e são vida. Mas há alguns de vocês que não creem, pois Yeshua sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. Ele acrescentou: é por isso que eu lhes disse: ninguém pode vir a mim, a menos que isso lhe seja concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos dos seus discípulos foram embora para as coisas deixadas atrás e não andavam mais com ele. Portanto, Yeshua disse aos 12: será que vocês também querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem declarações de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Adonai. Yeshua lhes respondeu: não fui eu que escolhi vocês 12? Contudo, um de vocês é o caluniador. Na verdade, ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, porque esse homem ia traí-lo, embora fosse um dos 12. Depois disso, Yeshua continuou a viajar pela Galiléia, porque não queria andar pela Judéia, visto que os judeus ali procuravam matá-lo. No entanto, estava próxima a festividade judaica de Sucot. Seus irmãos lhe disseram:
saia daqui e vá para a Judéia, para que os seus discípulos também possam ver as obras que você está fazendo. Pois ninguém faz as obras em segredo quando procura ser conhecido publicamente. E aí nós temos o desfecho da história. Mas aqui o que está em evidência é aqueles que estavam com ele, seguindo-o, não aceitavam a doutrina dele. Ao ponto de ele dizer aos próprios 12 discípulos, se eles também não queriam ir embora. Por quê? Porque Yeshua nos apresenta a nossa posição no reino e requer de nós providências práticas para que isso ocorra de forma satisfatória. Nós não somos indiferentes ao reino, nós não podemos ser indiferentes no reino. Nós somos chamados a fazer a diferença. Nós somos chamados agora a andarmos em novidade de vida. Nós somos chamados agora a testemunharmos acerca do que o Eterno fez na nossa vida por meio de Yeshua e também a reconciliar outros com o Eterno por meio de Yeshua. Este é o nosso chamamento atual. Vamos para o capítulo 30 de Deuteronômio, já finalizando. A partir do verso 15, capítulo 30, verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames Adonai teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e Adonai teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos, e inclinares a outros deuses, e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Olha o chamado. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amando Adonai teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele. Disto depende a tua vida e a tua longevidade. Olha aí, gente. A nossa vida longa depende de nós escolhermos qual é a vontade do Eterno e aplicarmos na nossa vida. Disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que Adonai, sob juramento, prometeu dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 18,15. Adonai teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvis. A ele ouvis. Então, queridos, Yeshua disse: sem mim nada podeis fazer. Yeshua disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o seu madeiro e me siga. Ele disse que veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele disse que nós devemos priorizar o reino e a justiça do Eterno. E tantos outros conselhos e interpretações profundas da Torá de como termos esta vida abundante. Nós temos promessas, lindas promessas, tanto no campo espiritual quanto no campo material.
o campo material ele é reflexo do espiritual. Nossa vida não é uma vida dissociada. Nossa vida ela é conjunta, interconectada. A nossa vida material ela é reflexo da nossa vida espiritual. Então que possamos clamar ao Eterno para que tenha misericórdia de nós, que nos ensine a cada dia de como andarmos nos teus caminhos, na tua santa instrução, por meio de Yeshua, o nosso modelo, e que possamos usufruir dessa abundância de vida, agora, tanto espiritual quanto material, e principalmente que sejamos aprovados e que possamos gozar aí da vida eterna em Yeshua, o nosso Mashiach. Shalom a todos.